Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Poder sentar, meus irmãos, Deus abençoe todos vocês. Eu quero dizer que para nós é uma honra muito grande estar aqui nessa noite. Como foi anunciado, o meu nome é Marcolino, pastor Marcolino. Estou com minha esposa, já foi apresentada, a Jaqueline, e nosso sobrinho Anselmo, uma breve motorista, estou de motorista particular hoje, estou chique. Né? Então, nós somos pastores lá em Caetanos. Quem aqui conhece Caetanos? Você conhece Caetanos ou não? Glória a Deus. Foi lá? Que bênção. Cadê Valdejane? Valdejane conhece também. E aquela estrada melhorou? Melhorou não, meu irmão? Hoje nós vamos, batalha espiritual, vamos colocar diante de Deus. É caso de batalha, né? Vai melhorar, eu creio. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Ednei Flores e da sua esposa. Eu não conheci o pastor pessoalmente, mas a nossa irmã Valdejane falou tanto, mas tanto desse pastor e da pastora, que nos deu vontade de conhecer. É difícil a gente ver uma ovelha tão apaixonada pelo pastor como Valdejane e sua esposa. Espero que os meus sejam assim também, né? Perguntei depois vocês, pergunta para o como é o pastor Marquinhos, pergunta assim, foi o que ele fala. Mas Valdejane falou tanto, falou desse momento, desse encontro de Peniel. Valdejane falou tanto desse momento, e eu agradeço a Deus pelo privilégio. Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Eu creio que Deus marcou esse dia para nós estarmos aqui desde a eternidade. Meu coração está muito, muito alegre. Eu me converti em 1993 na Assembleia de Deus, lá no sul da Bahia, na cidade de Bitupã, e me batizei em Piauí. Então toda a minha formação foi na Assembleia de Deus. Eu fiz teologia da Assembleia, batizei na Assembleia, fui líder do jovem, fui porteiro, fui professor da escola dominical. Toda a minha formação, minha base cristã foi na Assembleia de Deus. Mas em 2003 o Senhor nos chamou para a cidade de Caetanos, e por questões de mudança, hoje eu congrego na Igreja Batista Nova Sião, sou pastor da Igreja Batista Nova Sião. E os temas que vocês estão tratando aqui, irmãos, pastor, Deus te abençoe. Eu estaria orando pela sua vida, porque não é fácil, não é fácil. São temas que por muitas vezes foi colocado debaixo do tapete nas nossas igrejas. Assuntos que não podia discutir na igreja, porque a gente achava que quando aceitasse Jesus, naquela mesma hora acontecia tudo, ele estava livre de tudo. Eu mesmo sofri muito. Eu fiquei na igreja por muitos anos, depressivo, com ferida na alma, com demônios, fazendo tudo na igreja e com muitos problemas por não entender um momento tão importante da nossa vida como esse, de estar sós com Deus, estudar as áreas da nossa vida, cada detalhe, a nossa alma, o espírito. E nós somos um conjunto e precisamos. Então, pastor, além dele ter um discernimento de Deus, ele é muito ousado, né? Não é fácil trabalhar esses temas. Em alguns lugares é mais difícil ainda. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. São muita gente aqui, é uma multidão muito grande. A gente trabalha nesse encontro sempre, fazemos muito encontro. E foi num encontro como esse que Deus restaurou a minha alma em 2003. Mas amanhã à noite eu vou estar falando de cura interior, cura da alma. Eu aprofundo mais sobre essas temáticas, né? Então Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho certeza que não será mais a mesma quando sair daqui, né? Não será mais a mesma, né? Alguém pode pensar, quando eu falava isso, fala assim, não é mais a mesma desde quando eu aceitei o Senhor Jesus, amém. Mas o apóstolo Paulo fala que é de glória em glória, né? De glória em glória, dia após dia após dia. E o que Deus fala conosco aqui é algo muito, muito profundo. A responsabilidade é muito grande depois de ouvir um pouco da pregação. Você já passou grandes homens de Deus aqui, né? Eu estava ouvindo lá no quarto. E falei, meu Deus, que responsabilidade. Mas Deus é que dá a graça, amém? O pastor falou que era para a gente estar falando hoje à noite sobre batalha espiritual. E para falar de batalha espiritual, nós temos que falar de oração, porque a batalha espiritual envolve oração. Se eu souber todas as técnicas de batalha espiritual, se eu saber o nome de todos os demônios, saber de tudo, e não tiver uma vida de oração, eu não vou ter
eficiência, não vai ser eficaz todo esse conhecimento que eu tenho. Então nós vamos começar falando sobre uma vida de oração. Está no livro de Esdras, vamos ler Esdras. Eu vou falar um pouco sobre oração, depois a gente entra propriamente na temática, que é mais no final da ministração. Esdras, capítulo de número 8. Vamos ler Esdras, capítulo de número 8. Esdras, capítulo de número 8. Esdras está lá no Antigo Testamento. Aleluia. E presta muita atenção nesse texto, nós vamos ler Esdras. Mais adiante nós vamos ler o livro de Efésios, que vai... Efésios 6, acho que todo mundo conhece, né? Efésios 6, minha esposa conhece de cor salteada, Efésios 6. Usa muito. Aleluia. Efésios 6 depois, agora Esdras. Esdras capítulo 8, versículo de número 21. Todos encontraram? Vamos esperar um pouco, tenha paciência. Pode olhar no índice da Bíblia, não é vergonhoso não, gente. Às vezes tem vergonha de olhar no índice, né? Vai lá, porque Esdras é um livro que a gente quase não lê, mas não tem problema olhar no índice não. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 21. Esdras 21 diz assim: então, ali perto do rio Ava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Amém? Um dia de jejum. Batalha espiritual envolve jejum, né? Todos nós, tá vendo? Todos nós. Batalha espiritual não é só para o pastor e para os intercessores. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegesse. Protegesse quem? Os nossos filhos e tudo que era nosso. Isso aí é intercessão. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele. Porém, que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Defender dos inimigos durante a viagem. Assim, o que aconteceu? Nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse. Essa é a melhor parte desse versículo que eu amo, que diz o quê? E Ele atendeu as nossas orações. Amém? Só tem aqui. Meus irmãos, o nosso irmão Esdras, ele tinha uma missão. Nisso, Esdras é parecido conosco também. Quantos aqui tem uma missão? Amém? Todos nós temos uma missão. E qual era a missão de Esdras? A missão de Esdras era voltar para Jerusalém para restaurar o culto em Jerusalém. Então Esdras vai até o rei e Esdras pede ajuda financeira. Aí nós vamos ver falando, depois a gente pode dar para estudar em casa. E o texto vai dizer que ele fala assim: eu pedi ajuda ao rei, e o rei me deu ajuda. Só que aí quando Esdras volta com ajuda, com carta para passar por algumas províncias e tudo mais, ele percebe que ele descobre que durante a caminhada dele, tinha muitos inimigos. Aí o que diz? Durante a caminhada, tinha muitos inimigos. E esses inimigos aí que envolvem a questão da batalha espiritual. Nós temos uma missão, todos nós temos uma missão. Ninguém nasceu por acaso. Do mais novo ao mais velho aqui, todos têm uma missão. E essa vai dizer o seguinte: no mundo físico ele conseguiu fácil, mas tinha outra missão, ou outro desafio, que seriam os inimigos que eles iam enfrentar. Aí que parece conosco também. Durante a nossa caminhada aqui na terra, irmãos, a missão que Deus tem para nós, que o Senhor colocou no nosso coração, até a gente concretizar essa missão, irmãos, é uma luta muito grande. Nós vamos encontrar muitos inimigos, muitos inimigos. Tem coisas nessa caminhada nossa aqui na terra que a gente vai conseguir com estudos, fazer uma boa universidade, ou talvez com um bom dinheiro, um bom conhecimento. Mas tem coisas que vai além disso. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Tem coisas que o nosso diploma não resolve. Tem coisas que o dinheiro não resolve.
Tem coisas que a aparência física pode ser o mais bonita, não resolve. E aí que Esdras fala, o que o rei podia resolver, resolveu. Aí ele fala, então eu fiquei com vergonha de voltar lá para pedir soldados para nos acompanhar. Aí Esdras falou assim, então eu tive uma ideia. Qual foi a ideia? Eu chamei o povo para orar e jejuar. Todo mundo orou e todo mundo jejuou. Aí nós vamos para o campo espiritual. Vai ter batalhas na nossa vida que nós só vamos vencer se tiver uma vida de oração e uma vida de jejum. Só vencemos dessa forma. Se não tiver vida de oração, de jejum, a gente pode ter uma vida normal, pode até ir para o céu. Pode até ir para o céu. Mas não vai viver a vida plena que Jesus falou que nós veríamos aqui na terra, que é a vida abundante. E a palavra vai nos dizer, ele fala assim, eu fui. Quando eu orei, quando eu jejuei, Deus ouviu a minha oração. E ele orou e jejuou para quê, irmãos? Ele orou e jejuou para Deus dar livramento a ele, livrar-se ele das mãos dos inimigos. Nós temos muitos inimigos, irmãos. Inimigos invisíveis, que a quem tem visão aberta, Deus revela, Deus mostra. Mas tem pessoas que subestimam, não levam isso a sério. Nós estamos aqui, que eu tenho certeza, porque eu acabei de ouvir a ministração nós chegamos no final de libertação, há uma unção muito grande aqui. O diabo ele não pode estar aqui, porque a glória de Deus está aqui. Aleluia! Mas aqui, quando você sair desse mundo, irmão, são tantos demônios, são tantos inimigos, a gente às vezes tem pessoas que não tem nem noção. Aí vocês veem esses grandes desastres, esses grandes acidentes, as grandes tragédias, tanta coisa que tem acontecido. Tudo isso, irmãos, é ação, aliás, boa parte disso é ação do inimigo. É aí que nós temos que entrar para guerrear. Mas a gente só pode entrar e guerrear se nós conhecermos o campo que nós estamos guerreando. Se a gente conhecer o nosso inimigo para usar as armas certas que a palavra de Deus nos dá. As palavras de Deus nos dão a arma certa para vencer o nosso inimigo. E tudo começa com uma oração. Eu gostaria de falar nessa noite, claro, se você vai ver na Bíblia, vai ver alguns autores falando, homens cristãos e mulheres cristãs escrevem sobre oração, falando sobre diversos tipos de orações, diversos modos de orações. E aqui eu não venho trazer uma receita, porque a oração tem a ver mais com intimidade com Deus, mas eu queria falar pelo menos de 3 tipos de oração, que esses 3 tipos de oração, aí eu coloco ela na minha vida diária, e depois que eu comecei a usar essas orações, Deus tem feito coisas grandes na minha vida, no meu ministério, na minha família. Aleluia. A primeira oração que eu queria falar nessa noite, irmãos, é a oração de comunhão. Oração de comunhão. A gente não pode ir para a guerra, batalha espiritual, se antes fazermos uma oração de comunhão. A oração de comunhão, para que ela serve? A oração de comunhão, ela serve para nos fortalecer. Eu não sei se vocês já viram muitas pessoas que começam a pregar sobre casamento e de repente o casamento bagunça tudo. Pessoas que começam a pregar sobre vida financeira, de repente a vida financeira bagunça tudo. Pessoas que entram no ministério de intercessão, não é a batalha sim, batalha nós vamos enfrentar sempre, mas acaba com tudo, desvia e tal. É porque muitas vezes nós entramos na batalha sem ter comunhão. Nós entramos direto na batalha sem ter comunhão. Digamos que a comunhão é como se fosse aquele treinamento que o soldado passa. A oração de comunhão, ela vai nos fortalecer, ela vai nos dar confiança. A oração de comunhão, ela nos leva para perto de Deus. É como se a gente, através da oração de comunhão, chegar bem perto de Deus, Deus nos fortalece para depois entrar na batalha. Por isso que eu não vou falar logo começando a batalha espiritual. Eu só posso entrar na batalha espiritual se antes eu entrar no meu quarto secreto de oração de comunhão. Aleluia. Porque a oração de comunhão, amados irmãos, ela nos dá intimidade com Deus. A oração de comunhão, ela abre a nossa visão. A oração de comunhão, ela nos dá discernimento espiritual. E como é que acontece essa oração de comunhão, pastor? No primeiro momento que a gente entra em oração de comunhão, ela começa com a confissão. Confissão de pecado. Confissão de pecado. E falar o nome do pecado. Então eu começo, todos os dias eu preciso fazer essa oração. Porque vindo de lá para cá, a gente está vindo com um evento como esse. Mas eu tenho certeza que dentro do carro surgiu alguma coisa que desagradou a Deus, alguma conversa, alguma coisa. Durante o dia, no seu trabalho, no nosso dia a dia. E essas coisas são brechas. Então quando nós entramos na presença de Deus, na oração de comunhão, a primeira coisa que tem que fazer é confessar.
e dizer tudo que você fez. Fala, Deus, durante o dia eu pensei mal do meu colega. Deus, durante o dia eu falei mal do meu colega. Deus, durante o dia eu fiz isso. Aqui tem muitos jovens, adolescentes, né? Eu matei uma aula, eu pesquei na prova. Tudo isso tem que confessar. É pecado. Aí quando você faz essa oração de comunhão, a oração de comunhão começa com confissão de pecado. Porque o salmista Davi nos pergunta no Salmo 51, quem poderá subir ao Monte Santo? Quem? Aí ele começa a responder, aqueles de mãos limpas e puros de coração. O que é mãos limpas? É que não tem pecado, é que pediu perdão. E muitas vezes nós queremos entrar na presença de Deus com as mãos sujas. E às vezes envolve emoção, mas nem tanto espiritual. Precisamos confessar os nossos pecados. Entrar na presença dele, confessando, abrindo o coração para ele. Ainda nessa mesma oração de comunhão, depois da confissão, o que é que eu faço? Aí agora eu começo a adorar. Porque Jesus falou assim, se alguém vai ao teu altar, levar uma oferta e lembrar que tem algo contra alguém, faz o quê? Volta para consertar. Essa oferta não é só dinheiro, é a nossa adoração, é o nosso louvor. Eu não consigo compreender como muitas vezes a gente sobe no altar ou quer levar alguma coisa para Deus, mas o nosso coração está sujo, não perdoou, está chateado, está brigado, está de mal. Depois que eu purifiquei o meu coração, as minhas mãos, aí eu começo a adorar a Deus. O que é adorar a Deus? Nós vamos encontrar em Apocalipse, meus irmãos, a verdadeira adoração. Os 24 anciãos, os querubins, os serafins. Deus, Ele não precisa mendigar a nossa adoração. E o meu coração, como pastor, eu acho que aqui em Santa Maria não acontece essas coisas, só lá do lado de lá. Mas o meu coração fica triste quando ele está na igreja e fala, meus irmãos, vamos adorar a Deus. Meus irmãos, levanta a mão. Meus irmãos, isso é você mendigar as pessoas. Por favor, adore esse Deus. E na verdade ele não precisa disso, porque ele tem os melhores músicos do mundo, são as hostes celestiais que estão adorando ele. Então para nós o que deveria ser, deve ser um prazer, não pode ser como se fosse um fardo. Mais um louvor, mais uma vez. Não. E a adoração não é só cantar, é ser espontâneo diante do Senhor. Adorar é venerar, adorar é contemplar. Mas nós aprendemos às vezes que adorar é só cantar, então não sei cantar, não vou adorar. Adore levantando as mãos, o salmista vai ensinar. Adore com canções, com cantos espontâneos. Você olhar para Deus e dizer, Deus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Assim como Maria fez algo que ninguém nunca tinha feito. Maria, ela pega o que ela tem de melhor, que era o seu perfume, puro nardo, e ela derrama sobre os pés de Jesus, que ninguém nunca fez aquilo. É você dar o seu melhor. Isso é para qualquer pessoa. É você abrir a sua boca e dizer, Deus, tu és santo, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és grande. Deus, tu és sobrenatural. Jesus, tu és o príncipe da paz. É adorar mesmo. É fazer um carinho em Deus, como nossos filhos sabem fazer muito bem, né? Não é assim que as crianças chegam? Quando quer alguma coisa? Aquilo que as crianças fazem é uma adoração. Fala, mamãe, eu te amo tanto, não é assim? Aí os corações dos pais não aguentam, derrama. Mamãe, você é tão bonita, mamãe. E é assim que Deus quer. Deus quer que a gente olhe para Ele e diga, Deus, tu és tão lindo, Senhor. Tu és tão perfeito, Senhor. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Mas por timidez, às vezes nós temos vergonha. E não é falar o que o outro falou, é o que sair da sua alma, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com todo o seu entendimento. É isso que é adoração, que ainda é na oração de comunhão. A adoração de comunhão é orar em línguas. Orar em línguas. Irmãos, eu quero fazer um desafio para você que ainda não ora em línguas. Faça um propósito com Deus aqui nessa noite e diga, Deus, eu não quero sair daqui se antes não falar em línguas. Mas para que falar em línguas, pastor? 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo vai dizer, quem fala em línguas faz o quê? Edifica quem? Edifica a si mesmo. Aí esse capítulo é um pouco mal interpretado por algumas igrejas tradicionais que não acreditam no mover do Espírito Santo. Mas se Paulo está dizendo, quem fala em línguas edifica a si mesmo, significa o quê? Que todas as vezes que eu estou fraco, que eu pedi perdão, que eu adorei a Deus, eu começo a orar em línguas, eu começo a me fortalecer. Aleluia!
Eu começo a me fortalecer. Eu começo a me fortalecer. É um segredo, irmãos. Orando em línguas fortifica. Amanhã eu vou falar sobre corpo, alma e espírito. Orar em língua é para fortalecer o espírito. Quem ora em línguas tem um espírito fortalecido. E se teu espírito é fortalecido, o teu corpo vai fazer o que teu espírito manda. Glória a Deus, aleluia. Se teu espírito não é fortalecido, o teu corpo vai fazer o que a alma manda. Amanhã a gente vai falar sobre a alma, botar ela no lugar dela. Então, e não tem outra maneira de fortalecer o espírito a não ser lendo a palavra e orando em línguas. Edifica a si próprio. E aí nós vamos encontrar lá em Judas dizendo assim, que nós devemos orar no espírito todos os tempos, em todo tempo, em toda hora. Quando eu me converti no tempo de assembleando, assim, né, eu ficava esperando os congressos para falar em línguas. Os congressos das senhoras melhor, né? Os congressos das senhoras sempre é cheio do mover. Eu ia para o ciclo de oração das irmãs para falar em línguas, só para isso. Aí depois que passava disso, eu não falava mais em línguas. Aí o outro congresso vai vir. Daqui um ano vai vir um congresso. O do jovem era difícil, né? Mas mais na vez tinha um mover também. Porque eu acreditava que o mover, falar em línguas, era somente em congresso, era somente no momento. Mas nós vamos encontrar Paulo falando, Judas falando, que nós devemos orar no Espírito todo o tempo. Eu já fui em algumas igrejas tradicionais, que eu não vou citar nomes aqui, mas que quando termina o culto, as pessoas falam assim, agora vamos orar, vamos entrar em espírito de oração. As pessoas param e ficam assim, paradas sem falar nada. Mas quando Paulo fala e Judas fala, orar no Espírito é orar em línguas. Orar no Espírito é orar em línguas. E orar em todo tempo é toda hora mesmo. Toda hora. Está lavando os pratos, pode lavar os pratos. Vai lavando os pratos orando em línguas. Está dirigindo, vai dirigindo orando em línguas. Está na fila do banco, vai orando. Não tem medo. Não precisa ter medo. Já aconteceu isso, irmãos. Cada experiência que eu tive. Eu fui fazer uma prova do doutorado. Eu faço doutorado em Porto Alegre. E quando chegou lá na hora, eles mudaram o tema da prova. Eu falei, na hora que eu li, eu falei, eu não sei nada disso, de fato eu não sabia. Aí eu lembrei disso, entendeu? Mas fala em línguas. Eu fechei a prova e fiquei fiquei uns 10 minutos orando em línguas. Quando eu voltei, o Espírito Santo trouxe a revelação, comecei a escrever. Glória a Deus. Tudo isso é em língua, gente. Te fortalece. Você está lá no fundo do poço. Você olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída. Você começa a orar em línguas. Você vai orando. O que acontece? O Espírito te levanta. Você está triste. Quem é que ficou triste aqui? Né? Lá em Caetanos, aqui não. O povo coloca no Facebook, sentindo-se triste, sentindo-se decepcionado, por aí vai. Isso não resolve, irmãos. Está triste, começa a orar em línguas. A esposa está nervosa, começa a orar em línguas. Funciona, irmão. O esposo também, né? Se o esposo está nervoso, começa a orar em línguas. Orar em línguas destrava qualquer Celso de bronze. Sabe por quê? Aí Paulo vai dizer: quem ora em língua edifica a si próprio e fala diretamente com Deus. Aleluia! Ou seja, por quê? Quando eu oro no português comum, há uma guerra no mundo espiritual. Daniel capítulo 10. Daniel orou, o anjo desceu, falou no primeiro dia que tu orou, a oração subiu. Mas aí o anjo veio trazer a resposta. O príncipe da Pérsia atrapalhou. Por quê? Daniel orou no português, então o diabo ouviu a oração. Mas quando você ora em língua, o diabo não entende nada. A oração vai direto, sem nenhuma interferência. Mas só tem oração em línguas se eu passar por oração de confissão e adoração a Deus. E todos nós, todos podemos orar em línguas. Sabe qual é a dificuldade? Porque quando a gente vai orar em línguas, aí o diabo fala na tua alma. Mas aí nem é o diabo, a alma mesmo. Fala assim, ó, tu está imitando fulano. Quem já passou por isso? Né? Tu está imitando, mentira do diabo. Pode falar. Se você está num lugar como esse, Satanás não tem poder. Aleluia! Então você pode orar por Deus, pode orar em línguas, fala em línguas, desafia a tua alma, desafia a tua carne nessa noite. E você que nunca falou em língua, você vai orar em nome de Jesus. Você vai orar em nome de Jesus. É preciso, irmão. Mas agora, é claro, né? Tem lugar que você pode gritar e tal. Mas está na fila do banco, tem uma coisa pior que ter fila. Amanhã eu vou falar sobre fila, né? Para saber esperar em Deus.
Você está no frio e começa. Ela canta na pastura e vai chegando na pastura e vai lá. Aqui os irmãos são nervosinhos no trânsito ou não? Né? Vai orando. Vai orando. Você vai fazendo isso como um hábito. Não é fácil não. Tem hora que você quer estar bem maluco. Mas quando você desenvolve um hábito, ninguém mais te tira isso. Está pensando besteira? Está pensando em falar mal dos outros? Começa a orar em línguas. É demônio, falar mal dos outros é demônio. Começa a orar em língua, eu quero ver o demônio. Não fica. Eita, Jeová! Não fica. Aí vai lá, eu vou atrás do pastor para orar, vou atrás da pastora para orar. Não é errado nada disso. Mas nós precisamos ter a nossa autonomia espiritual. Verdade, maturidade espiritual. Aleluia! E usar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho esse direito. Eu tenho esse poder que Deus me deu. Que o Espírito Santo me deu. Então a primeira oração que eu queria falar com vocês nesta noite é a oração de comunhão, que é confissão, adoração a Deus e orar em línguas. Moisés fazia isso. Gente, eu creio que não existiu e jamais existirá um líder aqui na terra como Moisés. Gente, quantos pastores tem aqui? Amém? Liderar a gente é bom, gente? Não é fácil, gente, não é fácil liderar a gente. A gente enfrenta a batalha espiritual de todos os lados. Como diz o irmão, quando não é o cão, é o irmão. De todos os lados, dentro da igreja, em todo lugar você encontra problema. A nossa igreja é uma igreja relativamente pequena. Entra muita gente na nossa igreja e viaja. Caetano não tem fábrica, Caetano não tem emprego, Caetano não tem estrada, nada. Então as pessoas viajam, nossa igreja é pequena. Aí eu fico olhando pessoas que têm uma igreja grande. Como conseguem? Aí eu fico olhando pessoas como Moisés, que tinha uma igreja, uma nação, e não tinha microfone, não tinha livros para ajudar os irmãos aqui, são muito estudiosos. Está lá no quarto compartilhando algumas leituras. Moisés não tinha nada disso. Mas quando a coisa apertava, o que Moisés fazia? Subia para o monte. E que oração Moisés fazia? Oração de comunhão. O povo está lá embaixo rasgando, né? Eu quero comida, eu quero isso, eu quero aquilo. Parecendo algumas campanhas que tem por aí, né? Eu quero minha casa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E Moisés subia para o monte. Sabe o que Moisés fazia? Eu quero te conhecer, só isso. Isso é comunhão. Igual a música nova, só quero ver você, só quero. Só isso que Moisés fazia. Moisés não pedia nada para Deus. Ele falava, Senhor, me mostra a tua face. Senhor, eu quero te conhecer. Um dia Deus chega para Moisés e fala assim, eu vou te dar a terra prometida, eu vou te dar tudo que você quiser, vou mandar um anjo para te proteger. E ele fala assim, se a tua presença não for conosco, não me tira desse lugar. Aleluia! Isso é oração de comunhão. As coisas estavam pegando fogo. Eu até preguei isso na igreja semana passada. Quando os irmãos, o grupo de Moisés se levantou, Moisés subiu para o monte e Deus falou com ele. Aí achou que estava pouco, levando dois irmãos que tinham que estar do lado dele, Miriam e Arão. E ninguém veio Moisés nenhum. A Bíblia fala que não houve na face da terra um homem manso como Moisés. E onde Moisés conseguia tanta mansidão diante de tanto desafio, sabe como? Na oração de comunhão. Miriam se levanta, Arão se levanta, e Moisés não faz reunião, Moisés não faz nada. Quem desceu para resolver? Deus desceu. Aleluia! E Deus fala para Miriam, se tiver algum profeta em Israel, me mostra se tem algum. Me mostra. Mas eu vou te dizer uma coisa, Miriam, ainda que se levantar um profeta em Israel, eu falarei com ele em visão e em sonhos. Mas com Moisés eu falo face a face. Face a face. Com Moisés eu falo face a face, como quem fala com um amigo. E ninguém conhece um amigo só pela rede social. A gente conhece um amigo andando junto, colado. Você sabe o que o seu amigo gosta, você sabe os defeitos dele. Quando Deus fala, não foi Moisés que falou, Deus é meu amigo. Foi Deus que falou, eu sou amigo dele. Eu sou amigo. Como que Moisés construiu essa amizade? Subindo um monte, descendo um monte, subindo um monte, descendo um monte, subindo um monte, sentava na pedra e ficava, Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero te ver. Isso é oração de comunhão. Às vezes nós andamos muito aflitos. A gente compra um carro, aí quer trocar, já quer outro carro. Aí tem uma casa pequena, que a outra é maior. Está com a igreja pequena, quer crescer a igreja. E anda muito aflito como um
como Marta. E Jesus disse: uma coisa só é necessário, é estar aos pés. Deus desse século tem cegado o nosso entendimento, que é esse aqui agora, tem que ter tudo, tem que ter tudo, ter tudo, ter tudo, ter tudo. E poucas vezes nós trancamos a porta do nosso quarto para estar sós com Ele. É por isso que a gente muitas vezes sabe, parece como Salomão, no final percebe que nós estamos correndo atrás do vento. Por quê? Correndo demais, é preocupado demais. E se não dá certo? E isso, e aquilo, o médico tem horário, o banco tem horário, isso é uma estratégia maligna. Tudo tem horário. Tudo tem horário marcado, cronometrado. Eu não posso ficar aqui não, porque eu tenho que dormir 10 horas. Eu tenho que fazer isso. E nós trazemos isso para a nossa vida cristã. E não temos tempo de ficar sós com Jesus. E Ele chama a sua igreja para um momento de intimidade. Gente, para você estar aqui não é fácil, eu sei. Eu estava comentando com a Selma ali agora. Gente, esse pastor podia estar passeando com sua família, como muitos estão hoje. Ele poderia estar de férias, porque teve... Não é fácil pastorear. Muitos pastores aqui podiam estar passeando. Vocês têm rios aqui maravilhosos. Nós não temos rio, gente. Mas vocês estão aqui. Você podia estar com seus amigos na fazenda, não sei, você está aqui. Dormindo na sala. Sabe por quê? Porque você quer conhecer Deus. Aleluia! E Deus está vendo isso. Deus vai fazer a diferença na tua vida. Deus vai fazer a diferença no teu ministério. Deus vai ouvir 6 ministrações do dia todo, gente. Não é fácil. Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo. Então a primeira oração é a oração de comunhão. Amém? A outra oração que eu vou falar nessa noite são 3 para a gente entrar na batalha espiritual. Eu não posso entrar em oração de batalha espiritual sem entrar na oração de comunhão. Eu não posso entrar nessa agora que eu vou falar sem passar pela comunhão. A primeira é a comunhão. A segunda que eu vou falar, irmãos, é a oração de intercessão. Se a oração de comunhão é para me fortalecer, a oração de intercessão é para quê? Fortalecer os outros. Fortalecer os outros. A oração de intercessão é essa. E aí está o problema. Gente, eu sempre tive o problema quando eu vejo um médico receitando alguém para parar de fumar e ele fuma. Você viu isso? É uma coisa meio desconexa, né? O médico passando um monte de dieta para as pessoas e ele mesmo não está conseguindo seguir a dieta. Não é complicado? É porque a mesma coisa de nós estarmos com um problema tão grave, sem comunhão com Deus, de mal com fulano, com alma ferida na alma, e querer ajudar os outros. Entenderam que primeiro eu tenho que ter oração de comunhão, eu estar fortalecido, para depois eu fortalecer o outro. Fortalecer o outro através da oração de comunhão, de intercessão. Interceder, irmãos, é pedir em favor de alguém. Interceder, irmãos, é aqui está Deus, aqui está o pecador, que pode ser seu pai, sua mãe, e aqui está você. O que é intercessão? É você se colocar na frente de Deus e deixar a pessoa do outro lado e pedir a Deus por aquela pessoa. É estar o diabo aqui, a pessoa aqui, você entrar na frente do diabo e dizer, nela você não toca. Aleluia! Mas para você fazer isso, você precisa estar forte através da comunhão. Sabe, irmãos, muitas coisas na nossa casa não está pior porque tem intercessores. Intercessores, tem um ministério de intercessão dentro da igreja, mas isso é para qualquer um de nós. Aí você vai todo ferido, todo machucado, e chega diante do diabo e fala, tu não toca nele não. Como se você não ser um conselheiro com Deus antes? A oração de intercessão, todos nós devemos praticar. Por quê? Porque nós estamos cercados de pessoas que nós amamos. A nossa família. Eu tenho isso na minha mente. Se eu não orar pela família da minha esposa, a casa vai cair e sobra para mim. Como sobra, né? Se não orar pela minha família, a casa vai cair e sobra para mim. Então eu tenho que orar pela minha igreja, orar pela minha família da minha esposa, orar pela família, minha família, orar pela minha cidade sem intercessão. É você se colocar na brecha. E isso é para qualquer um, porque geralmente quem faz mais isso é quem? As mulheres. As mulheres são intercessoras. Aqui não, graças a Deus. As primeiras vezes entra mais, já a mulher que entra mais na guerra.
as mulheres que estão impossível de oração, as mulheres que estão na frente, as mulheres que estão guerreando, mas isso é para qualquer um, e principalmente para os homens, porque a responsabilidade é do sacerdote. E para decidir o sacerdote, então nós podemos carregar a maior carga. Então nós temos que interceder. Você, marido, deve interceder pela sua esposa, deve interceder pelos seus filhos, deve interceder pela sua casa. Essa intercessão é se colocar na brecha. E às vezes as mulheres estão carregadas, sobrecarregadas, emocional, trabalho, e ele tem que levantar clamor pela casa, onde todos nós temos essa obrigação de interceder pela nossa família. Interceder, irmãos, como eu falei, é colocar na brecha. A intercessão tem um poder muito grande. A intercessão tem um poder tanto diante de Deus como diante do inimigo. Eu não sei se vocês leram no livro de Êxodo, capítulo 32. Moisés chegou lá em cima no monte. Aí Deus falou, sabe por que para Moisés? Que ia matar o povo. Deus estava irado. Você já viu isso? Deus falou, vou matar esse povo porque eles são obstinados pelo pecado. O que Moisés fez? Moisés foi um intercessor. Moisés se colocou diante de Deus. O povo estava lá, Deus queria matar. E Moisés falou para Deus, o senhor não vai matar não. Quando Deus falou, eu vou matar. Eu vou matar porque o povo é obstinado pelo pecado. E Moisés não mata, Deus mata. Moisés chegou e colocou, bateu o pé e falou, olha, se o senhor for matar o povo, risca o meu nome do teu livro. Que ousadia, né? Eu não teria essa coragem. Que ousadia. Sabe o que é isso? Isso é intercessão. Mudou a intercessão, mudou uma ira divina. Aleluia. Esse mesmo Moisés, em Êxodo 33, ele sobe no monte. Deus já estava determinado. Deus falou assim, olha, eu não vou com vocês não. Já estava determinado. Eu não vou com vocês não. Por que eu não vou? Para eu não matar esse povo no caminho. Eu não vou. Aí Deus estava mais calmo, né? Deus estava mais manso. Deus falou assim, mas eu vou fazer o seguinte, eu mando um anjo para proteger vocês, eu vou dar a terra para vocês, faço o que vocês quiserem, mas eu não vou. Moisés coloca diante de Deus novamente, intercessão, e fala assim, olha, se o senhor não for, não nos faça sair desse lugar. Irmão, não foi uma coisa assim rápida, teve uma briga, uma criança, sabe, criança que bate o pé e fala, só vou se eu for. E Moisés ficou, eu não saio daqui. Eu só vou, a gente só vai se o senhor for. E Deus, eu não vou. Eu creio, irmãos, que foi uma longa discussão, uma longa intercessão. E Deus, eu não vou, Moisés, o senhor vai. E o senhor não for, eu não saio daqui. Aí depois, sabe o que Deus fala? Tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei o descanso. E eu te darei o descanso. Sabe o que foi isso, meus irmãos? Isso foi intercessão. Eu estou falando só sobre Moisés, ainda em Êxodo 17, quando Moisés sobe para o monte para orar. Nós vamos dizer o quê? Lá embaixo estava acontecendo uma guerra. Moisés fazia o quê? Intercedia. A Bíblia fala que quando Moisés intercedia, o povo vencia. Quando Moisés parava de interceder, o que acontecia? O povo perdia. O povo desfalecia. A oração tem o poder de trazer livramentos. A intercessão tem o poder de trazer livramento. Atos capítulo número 12, o versículo 5. O rei Herodes tinha matado Tiago. Matou Tiago e prendeu Pedro. E disse assim, quando acabar a festa da Páscoa, Pedro não podia matar na Páscoa. Quando acabar a festa da Páscoa, pode fazer o quê? Matar também. Aí a gente vai ler esse texto de uma forma tão superficial. Nós precisamos mergulhar no contexto histórico da época. Não é igual agora. Não tinha advogado, não tinha direitos humanos, não tinha pastor, porque o próprio pastor estava preso, era preso, era o pastor que ia ser morto. Ele estava sozinho na prisão. Mas Atos capítulo 12, a sentença de morte de Pedro já estava decretada. Mas a Bíblia fala que havia um grupo de mulheres orando, fazendo o quê? Intercedendo. Estava o demônio da morte para matar o pastor Pedro, e as mulheres entraram na frente e disseram, Pedro, você não pode. E começou a interceder, começou a interceder, começou a interceder. A primeira coisa que aconteceu foi que o Espírito Santo visitou Pedro, que Pedro naquela noite, a Bíblia fala que Pedro fez o quê? Dormiu. Aqui vem para os irmãozinhos ansiosos, que aqui não tem, mas na igreja tem. Que por causa de uma besteira, perde a noite de sono, não viu? Falta de intercessão, falta de oração. Deixa
tinha perdido o sono. Não me ignore, meu Deus. Como é, irmãos, que uma pessoa está com o seu decreto de morte assinado, um caixão já comprado, funeral, as bolachas Coca-Zóio, o chá, tudo pronto para o seu velório. E o homem senta e consegue dormir, porque tinha alguém intercedendo por ele. Olha o poder da intercessão. Trazer a calma. Vocês lembram quem era Pedro? Não lembra quem era Pedro? Agitado do jeito que era, precipitado do jeito que era. A intercessão tem poder de acalmar. Aonde você não vai, a tua intercessão pode ir. Aleluia! E a Bíblia nos fala que as mulheres oraram. As mulheres ali agora não estavam entre Deus e Pedro, não. Elas estavam entre o anjo da morte e Pedro. Por isso que vocês, todos nós, devemos orar pelos nossos pastores. Quando os pastores pegam a estrada, o demônio fala, está saindo, manda o demônio da morte lá na curva. Manda isso, é assim, vocês têm que orar pelos pastores de vocês, têm que orar pela família de vocês. Repreenda espírito de morte, espírito de acidente, repreenda espírito de roubo, vai repreendendo tudo. Que o diabo vem, mas tem uma barreira de intercessão. O anjo chega e sacode Pedro, diz, acorda, irmão Pedro, acorda. Pedro acorda, né? A morte ela não acredita. Como ele consegue? Pedro acorda, ele vai saindo bem do jeitão, bem baiano, né? Aí o anjo fala, Pedro, volta lá, Pedro, pega a sandália que você esqueceu. Pedro sai, vai lá, volta. O anjo fala, Pedro, volta lá, agora pega a capa, Pedro. Pedro estava tão despreocupado, irmão. Porque se fosse eu ou você, tá te vendo preso. Pensa aí, não tem tamanho de crentão não, que eu fazia a mesma coisa. Eu ia preocupar com sandália, eu ia preocupar com capa. Chegasse o anjo, ó, corria, pulava o muro e ia embora com o anjo. Pedro sai bem despreocupado. O anjo vai lá e fala, Pedro, volta lá, Pedro, pega a capa, porque lá fora está frio. E as irmãs orando, as irmãs intercedendo. As irmãs percebiam, Deus, coloca a paz no coração do pastor Pedro. Coloca a paz no coração do pastor Pedro. Aleluia, Deus! Coloca paz. Está vendo, não, vocês? Crianças, olha meus pais para vocês. Deus, coloca a paz no coração do meu pai. Coloca paz, coloca mansidão. E aí o anjo sai, Pedro vai sair, o anjo fala assim, Pedro, volta lá, Pedro, e pega o cinto, Pedro, que a cirula vai cair, Pedro. Estão alinhados. Pedro sai. E para onde Pedro vai? Para a casa das irmãs. Chega lá, está todo mundo orando. Não estava no Facebook, não estava no WhatsApp olhando status, não estava fazendo nada disso. O povo estava orando. E agora Deus crente, quando se reúne, é para estar no WhatsApp, não é assim? Olhando status, olha que fulano estava no culto, estava no retiro. No meu tempo não tinha WhatsApp, a gente tinha competição para ver quem orava mais. Quando eu me converti. Hoje, o WhatsApp, a internet, e não sei o que, tem uns times de futebol. No meu tempo era pecado torcer pelos times de futebol, ninguém falava de futebol, ninguém falava de política, ninguém falava de nada. Aí vem quem orava mais. Aí Pedro chega, bate na porta, a intercessão trouxe Pedro, né? Aí uma moça, a Bíblia fala que uma moça, quando abre a porta, espantou, pensou que fosse uma visão. Bateu a porta na cara de Pedro, estava isso, amados irmãos, em Atos 12, bateu a porta na cara de Pedro e falou, Pedro está lá fora, Pedro está lá fora. Eu não estou acreditando, sabe por quê? Porque a intercessão faz coisas que os nossos olhos humanos não conseguem entender. Sabe quando você volta na boca aberta? Eu não estou acreditando, Pedro está lá fora. E Pedro tão calmo, se fosse outro tempo, Pedro quebrava a porta. E se fosse, se ele não tivesse cheio do Espírito Santo, ele disse, corre, abre essa porta, deixa eu entrar. Ele ficou lá esperando lá de fora. E o Espírito Santo faz essa intercessão. Pedro falou, não foi. Então a tua intercessão tem poder. A tua intercessão tem poder. Mas preste atenção. Eu só posso entrar em intercessão primeiro passar pela oração de comunhão. E eu tenho que orar, fortalecer o meu espírito, depois da intercessão. O último ponto. Está vendo? Eu vou cumprir o horário. Minha esposa e meu discípulo está sem jantar. Ele está preocupado em demorar e ficar com fome. Não vou demorar. Vamos lá. Entenderam o que é a oração de comunhão? Que é pedir perdão, adorar a Deus e orar em línguas. Eu sei da aula, viu, irmão? Eu sou mais dando aula. Não sou esses pregadores assim, tipo, Feliciano, não. Eu só sei da aula. A outra oração é a oração de intercessão. Todos nós devemos fazer. Ora, gente.
Aí você vai, por exemplo, ao médico, tem médico que é usado pelo diabo. Vocês já receberam o diagnóstico do médico que fala assim, só pode ser o diabo. Então antes de você sair do médico, ora por ele, interceda. E sem interceder, você fala, Deus, eu estou indo agora ao médico. Eu te peço que o Senhor vai na minha frente, coloca os teus anjos lá. Né? Você vai encontrar com o seu professor aquela prova de matemática que ninguém suporta, né? Intercede antes. Vocês oram pelas provas? Eu oro. Ou não está dizendo prova? Prova. Aí não chegar meu amigo que sabe e passa. Isso é pecado. Né? Pode perder a salvação por causa disso. Primeiro tem que estudar, não vai esperar um milagre acontecer sem orar também. Isso é responsabilidade, né? Você vai estudar, mas tem pessoas que têm dificuldade, mesmo estudando, fala, Deus, eu estudei. Pensa agora que o Senhor pode abençoar. Ora, irmãos, interceda. Ao invés de chegar lá e falar as poucas verdades, verdade você fala é no jejum e na oração. Vou lá para me ouvir, vou lá. Não, ora. Interceda. Em nome de Jesus. E a última, que aí agora é a oração que eu vou falar nessa noite, não é a última oração, tipo de oração, é a última que eu vou falar nessa noite. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo número 6. Efésios capítulo 6, lá no Novo Testamento. Efésios 6. É a oração que eu vou falar nessa hora. É oração de batalha espiritual. Aqui eu vou entrar um pouco em batalha espiritual. Oração de batalha espiritual. Oração de guerra. Que a gente tem que fazer também todos os dias. Todos os dias nós estamos em guerra. Efésios capítulo 6, o versículo 12 vai dizer o seguinte. Efésios 6, 12. É um texto muito conhecido da igreja. Está dizendo o quê? Efésios 6, 12. Porque a luta do pastor, é isso? Está como aí? A nossa luta. Então a luta de quem? Todos que estão aqui nessa noite. Então batalha espiritual não é só para uma pessoa. Batalha espiritual é para todos. Do menor ao maior. Até as criancinhas, gente. Tem os bebês, as crianças. Já vi criança sendo opressa pelo inimigo. Opressão é uma coisa, possessão é outra. O inimigo ele não pode, um crente possesso é praticamente impossível, né? Só se ele mesmo estiver cheio de pecado. Mas a opressão, todos nós somos oprimidos. Podemos sofrer a opressão. Somos oprimidos, isso quer dizer, podemos sofrer a opressão, quer dizer isso. Podemos sofrer a opressão. Aí Paulo vai dizer, na nossa luta, então começa aqui, que a batalha espiritual não é só para o pastor, não é só para as irmãs do círculo de oração. A batalha espiritual é para todos. Não é contra a carne e o sangue, e sim contra o quê? Vamos ver se vão aí, ó. Contra principados, contra potestade, dominadores, contra as forças espirituais. Paulo vai estar falando aí de 4 categorias de demônios que estão soltos em qualquer lugar, não fosse na igreja de Éfeso, não. Ele vai falar primeiro de principados, potestade, dominadores e forças espirituais. Isso é a guerra que a igreja tem que enfrentar constantemente. Todos os dias nós temos que enfrentar essas guerras. Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra a carne, mas é contra esses 4 tipos de demônio. Está claro isso aí? Contra esses 4 tipos de demônio que nós temos que lutar. Todos os dias nós temos que lutar contra esses demônios. Irmãos, às vezes nós perdemos uma guerra por não conhecer os nossos inimigos. E por não conhecer o nosso inimigo, nós usamos as armas erradas. Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Quando eu falo que Deus é onisciente, eu quero dizer o quê? Que Deus está em todos os lugares. Deus está aqui e ao mesmo tempo Deus está em qualquer lugar do mundo. Satanás, ele não é onisciente. Glória a Deus por isso. Satanás não é onisciente. Então, por Satanás não ser onisciente, o que é que ele faz? Ele separa as categorias dele, os demônios. E os demônios vão agir por área. E essa é a classificação que o apóstolo Paulo fala. Meus irmãos, eu fui consagrado ao candomblé com 7 anos de idade. Nesse livro, de jeito para vender, eu sou muito para vender. Eu tenho que aprender com marido. Eu sou muito. Se eu fosse vendedor, só Deus que tem graça.
Esse livro aqui, eu falo sobre isso, um pouco sobre o meu testemunho. Esse livro o Senhor nos deu com um propósito de terminar a construção do templo, do nosso templo na cidade de Caetano. Na cidade, a nossa igreja é uma igreja pequena, tem uma renda pequena. E eu escrevi nesse livro, e Ludmila Feber, ela fez o prefácio do livro, né? E nesse livro eu conto sobre o meu testemunho. Se você adquirir esse livro, está ajudando na obra missionária de Caetano. Tem dele aí, viu? Para vender. Depois procura a pastora, minha esposa. Tem dele para vender. Todo o dinheiro do livro é para a obra missionária lá na cidade. E nesse livro eu conto o meu testemunho. Eu fui consagrado no candomblé com 7 anos de idade. Minha mãe morreu manifestada com demônio. Eu fui consagrado com 7 anos, dos 7 aos 13 anos de idade, eu vivi dentro do candomblé. Eu fiz aliança, bebi sangue de galinha. Claro, eu não participei de todos os rituais, porque lá é organizado. A gente não é toda... Tem demônios que uma criança ela não tem capacidade de receber, porque se receber morre. Então, digamos assim, que eu ficava com os demônios mais leves. Cosmo Damião, esses pés de chulé, né? Cosmo Damião, esses mais de caruru, essas coisas. Por conta da minha idade. Mas eu participei de algumas coisas, eu aprendi algumas coisas. E lá no inferno é muito organizado. O inferno é organizado, o candomblé é organizado. Vocês sabem por que existe não sei quantos tipos de santo? Santo Antônio, Santa Maria. Só Maria são umas 10 Marias, né? Maria, Luzia, Bárbara, Sebastião. Tudo isso é classificação de demônios lá no inferno. Esses mesmos santos que têm os nomes, dentro do candomblé eles têm nomes diferentes. Então assim, quando alguém fala assim, minha família era padroeira, era devota de Luzia. Santa Luzia que, segundo eles, é a que protege os olhos. Então quando uma pessoa acende uma vela para Luzia, está acendendo uma vela para um demônio que representa aquela imagem. Quem que vem receber aquela luz? Só aquele demônio que vai apresentar aquela imagem. Outros demônios não podem vir. Quando acende para Cosme, só quem vem é Cosme. Então isso é a organização no mundo espiritual maligno. Então o diabo, ele faz isso e coloca por cada região. E o primeiro que o apóstolo Paulo vai falar, ele começa dizendo principados, que nós temos que lutar todos os dias. Principados é como, de acordo está aí escrita, por hierarquia. Poderíamos dizer que principados são os demônios mais da alta potência. Principados, ele vai agir, irmãos, são os príncipes das grandes regiões. Eles agem em países e em continentes. Por exemplo, o principado, nós temos no mundo, não existe outro país no mundo que tenha um carnaval como nós temos. O Brasil tem. Sabe o que é isso? Um principado. Poucos países do mundo, eu não sei assim exatamente, mas tem um nível de corrupção que o nosso país tem. E a corrupção não é só os grandes lá em cima, Lula, Dilma, não, é tudo. A corrupção começa desde pequenininho, as crianças. Já começa a ludibriar os outros, naturalmente, que o povo chama de jeitinho brasileiro. E às vezes até mesmo dentro da igreja tem essa corrupção. Essa corrupção começou aonde? Quando o nosso país foi colonizado pelos portugueses, começa lá, a raiz de maldição. Então isso é um principado. Prendeu Lula, tirou Dilma, entra um, entra outro. Se a igreja não orar, esse principado não vai sair. Vocês já perceberam? Até as pessoas que se dizem corretas, quando entra, acabam se corrompendo. E olha como sai. Muitos cristãos saem sujos, saem horríveis de lá. Isso é um principado da prostituição no nosso país. O principado, ele vai agir nos países. Se vocês observarem, cada país vai ter uma manifestação de demônio diferente. Nós vamos ver, por exemplo, no Egito, quando o faraó deu ordem para matar todas as crianças. Foi isso? Um principado. Aí isso é guerra. Quando Paulo fala que nós temos que guerrear, está dizendo o quê? Que nós temos que orar contra esses demônios principados. Às vezes, irmãos, nós como cidadãos nos indignamos com algumas coisas, vamos no Facebook, não é por eleição mesmo. Eu falo isso porque eu conheço alguns líderes dessa nação que intercedem muito, são guerreiros, pastor Deus de Joga, Cida Nicolau, Maurício Milhões, conheço uma grande quantidade de homens e mulheres que só vivem no Brasil para orar pelo Brasil. E aí muitos irmãos se expuseram demais em orar o povo. E
Nós, como igreja, nós precisamos orar pela nossa nação, por causa desse principado. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já orou pelo Brasil? Alguma vez já orou pelo Brasil? É guerra. Paulo diz, a nossa guerra não é contra a carne. A nossa guerra é contra principado. Demônio da prostituição, demônio do abuso. Irmãos, eu sou psicanalista também. Quando eu estava estagiando, era tanta história de abuso sexual que a gente ouvia, que a gente chegava a passar de nojo do que nós ouvíamos. Isso é o principado que é da nossa nação. Nós vamos olhar nos 4 cantos desse país. Nós vamos conversar nas igrejas, vamos conversar nas escolas, nos conselhos tutelares, com os psicólogos. Nós vamos ver um grande índice de abuso sexual que às vezes no meu país não tem. Isso é do principado que age na nação. E às vezes a igreja não entende, a igreja não ora por esse principado, expulsando esse principado da nação. Sabe, um outro demônio, o apóstolo vai dizer, vamos falar por exemplo, o apóstolo vai dizer que esses demônios, principados, a gente tem que lutar por ele, porque é ele que é responsável pelas guerras, é ele que é responsável por essas grandes catástrofes que acontecem de forma nacional. O Brasil já está se destacando nessa área, né, de grandes tragédias. Vocês viram em 2013, quando a Boate queimou lá em Santa Maria, 280 jovens morreram. Depois passa, a gente esquece. Aí veio avião, cai, aí passa, a gente esquece. Isso é demônio, irmão. Principado, ceifa morte de grande quantidade. Estados Unidos, vamos ver constantemente, as pessoas entram na escola, matam, entram no cinema, matam. Isso é principado. E a igreja tem que orar contra isso. A igreja precisa orar. É você orando aqui, orando em Caetano, o outro orando na outra cidade ali, todo mundo orando, e enfraquece esse principado. Aleluia! Enfraquece esse principado. O outro que Paulo fala, depois do principado, Paulo fala sobre o quê? Potestades. Então, se o principado é o maior, a potestade é mais embaixo. O principado age nas nações. O principado age nos grandes continentes. As potestades vão agir aonde? Nas cidades e nos estados. Quando a gente vai orar pelas cidades, que a gente vai fazer batalha espiritual, mapeamento espiritual, antes de orar por uma cidade, tem que fazer um mapeamento espiritual. O que é o mapeamento espiritual? Saber qual é o demônio que age nessa cidade. E eles se dividem na cidade em bairro. Eu não sei se a cidade grande tem muito isso. Tal bairro que é forte é a prostituição. Tal bairro que é forte é o uso de drogas. Tal bairro é a miséria. Tal bairro é roubo. Sabe o que é isso? Potestade agindo nos bairros. Acontece, irmãos, nas cidades, nas ruas, nas igrejas, nas igrejas, vai acontecer também. Oi, irmãos, a pastora Neuza Tioca, ela é uma grande entendida nessa área de batalha espiritual. E ela escreveu um livro falando sobre conquista de cidade. E ela vai falar sobre isso, dando testemunho de vitória da conquista. Eu não sei se vocês já perceberam que é uma grande dificuldade das igrejas se unirem. Sabe por que isso? Isso são as potestades. São as potestades, porque quando as igrejas se unem na cidade, elas começam a orar pela cidade. E o que vai acontecer? Quem está na cidade? As potestades. As potestades vão enfraquecer. Aí o inimigo começa a agir e colocar briga entre as igrejas, que de repente não tem nada. Você brigar, o povo começa a brigar. O povo da Batista é frio, não pode lá, o povo da Assembleia é isso. E começa, um falando mal do outro, e aí o congresso lá da Assembleia não é não. Um dia o pastor chegou para nós e falou assim: olha, nossas mulheres não vão na igreja de vocês, não para nos corromper. E assim por aí vai. E não entendendo que isso é guerra espiritual. Quanto mais as igrejas estão desunidas, mais as potestades têm força na cidade. Vitória da Conquista é um exemplo disso, muito claro. As igrejas de conquista da década de 90 até 2000 eram totalmente desunidas. Tinha um micareta, que toda micareta de Vitória da Conquista morria não sei quantas pessoas. Tem um viaduto no bairro Guarani, que toda semana alguém pulava naquele viaduto e mais morria. Um alto índice de homicídio. Aí Deus deu uma visão para essa pastora em São Paulo. Ela veio, ficou 2 meses de conquista, trabalhando na união da igreja. Ela orou, pediu o povo, os pastores pediram perdão, se reconciliaram. Quando ela sai, depois de 2 meses, a micareta acaba. Entra governo e sai governo, tentando restabelecer a micareta, mas não restabelece a micareta, porque o povo está unido. E olha que ele está 100%
nascer as igrejas, mas tem muitas igrejas unidas. Entenda, irmãos, separação de igreja, briga de igreja, fortalece potestades. Briga dentro das igrejas, fortalece potestades. Falta de comunhão, briga dentro das igrejas, desânimo, desânimo. Vocês já viram? Claro, onde tem gente, sempre vai haver um desavençazinho, um desacordo, não é assim? A irmã quer colocar uma cortina amarela, a outra quer colocar uma cortina azul. Isso não é briga, vai. Mas aquelas brigas, sabe? Que ficar grupinho dentro da igreja, grupinho de lá, panelinha de cá. Isso é demônio, gente. É demônio para enfraquecer a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. É por isso que nós, como cristãos, nós líderes, devemos ter cuidado nessas picuinhas que chegam no gabinete. Fulano disse isso, fulano disse aquilo. E começa, de repente as famílias vão se afastando da igreja. E tem gente que fica dentro da igreja como se sentisse feliz porque fulano saiu da igreja. Isso é potestade. Isso é demônios que agem dentro das igrejas e enfraquecem a igreja. Esses mesmos demônios, ele age contra a liderança. Jesus falou o quê? Fere o pastor e as igrejas e as ovelhas se dissipará. Então o que acontece? Esses demônios às vezes vão diretamente contra a vida dos pastores, esses potestades, para enfraquecer os pastores. Então, vamos andar aqui. Nós vamos ver esses demônios também, amados irmãos, essas mesmas, depois de potestade, qual o próximo apóstolo Paulo fala? Dominadores, né? Esses mesmos demônios, irmãos, essas potestades, eles vão agir sobre as autoridades, professores, diretores, autoridades, prefeitos, tudo isso, autoridades, o demônio está de olho. Vocês já viram que a autoridade é muito vulnerável, né? A atitude do maligno, a prostituição, a maldade, a corrupção, a adultério. Vocês já viram? Às vezes tem algumas autoridades, irmãos, que você olha assim, vamos ser sinceros, você olha e fala assim, meu Deus do céu, isso aí não pega nem resfriar. Não é assim? Mas quando vira uma autoridade, de uma hora para outra, muda completamente. Ele começa a trair a esposa, começa a adulterar, isso é esses demônios que agem sobre as autoridades. Porque a autoridade, ela carrega atrás dela uma geração, uma grande quantidade de pessoas. O próximo do apóstolo Paulo fala, irmãos, é os dominadores. Esse dominador está abaixo ainda das potestades. Esses dominadores vão agir nas famílias. Toda a família, geralmente, principalmente que teve um histórico espiritual na macumba, no catolicismo, geralmente abre porta para um demônio entrar. A nossa geração, lá no passado, abre porta para um demônio entrar. Na minha família era Maria Mulambo e Zé Filipe. Eu crente, mas a minha família é muito pobre, da miséria, era muito alcoolismo, muita situação de miséria. Tem famílias, por exemplo, que não sei se vocês já se perceberam, o pai morre de câncer, a mãe morre de câncer, o filho morre de câncer, e vai indo. Esse demônio tem família, por exemplo, que as pessoas casam, mas não convivem. Sempre tem divórcio. Esses problemas repetidos nas famílias, que não conseguem avançar, esses dominadores que o apóstolo Paulo vai dizer. Esses dominadores vão agir nas emoções das pessoas. Ele age nas emoções, nas famílias, causando intriga, causando confusão. E por último, amados irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Forças espirituais da maldade. Essas forças espirituais da maldade, ele age individualmente. Vocês já viram pessoas que ela parece que o demônio não tem ela, é ela que tem o demônio. São essas forças espirituais que agem individualmente, oprimindo a mente das pessoas. Essa questão das pessoas ficar muito ligadas a estudar demais, intelectual demais, não quer mais ouvir a palavra. São essas forças espirituais da maldade, causando desânimo, não tem desânimo para orar, não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ler a Bíblia. São essas forças espirituais que vai agir contra as pessoas. Amém? Deu para compreender? Estou dando um pouco rápido por causa do tempo. Então Paulo fala de 4 categorias de demônios, de batalha espiritual que nós temos que enfrentar. Primeiro ele fala de principado, potestade, dominadores e forças espirituais da maldade. Entendeu que a luta é grande? Quem tem que fazer isso? Todos nós devemos fazer isso. Então eu finalizo dizendo, primeiro, como vencer? Viver uma vida de comunhão com Deus. Ir a Cristo e permanecer em Cristo. Conhecer quem é o nosso inimigo. Eu fiz isso na minha família. Eu descobri qual era o demônio que agia na minha família. Então eu comecei a orar, comecei a interceder.
foi expulso, minha família hoje é liberta para a glória de Deus. Minha família é liberta para a glória de Deus. Faça um mapeamento espiritual na sua família, na sua cidade. Descubra qual o demônio que, se é o dominador que está lá na tua família. Aí você começa a guerrear, mas só pode guerrear depois que passar pela comunhão. Não vai dar guerra logo assim, se tiver fraco, não. Depois, sabe o que é, amados irmãos? Conhecer, que eu falei, conhecer que é o inimigo. Vocês lembram de Gideão quando foi vencer os midianitas? Gideão, meia-noite, o que Gideão fez? Foi olhar quem era o inimigo dele. Outro ponto, amados irmãos, arrependimento e humildade. A gente precisa se arrepender, que nós vamos vencer todos os demônios. Vocês lembram da cidade de Nínive? A cidade de Nínive, o povo era totalmente endemoniado, era o país todo. Quem agia naquele país? Um principado. Quando Deus veio com a mensagem, a Bíblia fala que o rei se arrependeu, estabeleceu um jejum, até o gado jejuou. É o que? Arrependimento. Sabe outra coisa, amados irmãos? Unidade. Unidade. O povo unido, até Deus tem medo. Me entenda isso. Está lá na Torre de Babel. O povo falou assim: nós vamos construir uma torre para chegar ao céu. E Deus fala o quê? Vamos descer, porque senão o povo vai conseguir. É o povo unido. O que Satanás mais quer é causar desunião dentro das igrejas, dentro do grupo de jovens e dentro do grupo de adolescentes.